Olá, queridos estudantes da EJA, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a professora Luara e nós vamos para mais uma aula de correção de atividades de matemática. Hoje, então, a gente vai corrigir a primeira atividade do módulo 2, unidade 2. Acompanhem comigo. A primeira questão diz o seguinte: um veículo fez um percurso de 500 quilômetros em 8 horas de viagem. Considerando essas informações, calcule a velocidade média desse veículo nesse percurso. Lembrem-se que a velocidade média é a razão entre a distância percorrida e o tempo gasto no percurso. Então, para você encontrar a velocidade média, você só tem que fazer a razão. O que é a razão? A razão é a divisão, onde eu divido, então, o número de cima, que é a nossa distância, pelo número de baixo, que nesse caso é o nosso tempo. Ok? Então, vamos colocar aí para vocês. Colocando, então, a nossa velocidade média seria 500 dividido por 8, que seria exatamente igual a 62,5 km por hora. Portanto, essa é a primeira resposta da primeira questão da sua atividade número 1. Vamos, então, agora corrigir a questão de número 2. Questão de número 2 diz o seguinte: a imagem a seguir representa uma fileira de 6 árvores plantadas em... Então, vocês estão vendo aí na imagem as 6 árvores plantadas indo do ponto A até o ponto B. Assinale a alternativa que representa a fração da distância entre a primeira e a segunda árvore apresentadas na figura. Ou seja, ele quer exatamente a fração que representa essa distância. Então, vejam que para a gente escrever essa fração, a primeira coisa é você descobrir em quantas partes do todo que ele foi dividido, que vai ser exatamente a quantidade de espaço entre todas as árvores. Depois que você descobrir, então, essa quantidade de espaços, você vai pegar somente um desses espaços, que é o que ele está pedindo aí para você no problema. Vejam, então, que eu tenho aí 5 espaços entre essas árvores. Esse, então, vai ser o nosso total, portanto, o nosso denominador, e somente um espaço entre a primeira e a segunda árvore. Portanto, o número 1 será o nosso numerador. Então, vamos colocar aí para vocês. Colocando, então, a nossa fração seria 1 sobre 5, porque foi dividido num total de 5 partes. Portanto, você marcaria a sua opção de letra C. Fechando, então, aí, pessoal, a nossa questão de número 2. E agora, nós vamos corrigir a nossa questão de número 3. Acompanhe. Questão de número 3 diz o seguinte: no 7º ano A, 20 estudantes resolveram fazer uma aposta e premiar os 3 primeiros colocados na resolução da prova de matemática. Considerando que cada estudante contribuiu com R$30 e que os prêmios seriam distribuídos da seguinte forma: primeiro colocado, metade do valor arrecadado. Segundo colocado, 1/3 do valor arrecadado. Terceiro colocado receberá a quantia restante. Quanto, respectivamente, cada estudante premiado recebeu? Então, eu vou voltar aqui no início do problema para mostrar para vocês, então, que em primeiro lugar, nós teríamos que descobrir qual que é o valor total dessa premiação. Então, nós temos aí 20 estudantes, cada um dando, né, um valor de R$30. Portanto, para a gente descobrir esse total, basta multiplicar o 20 por 30. Em seguida, então, nós vamos calcular a fração do primeiro colocado, a fração do segundo colocado e o terceiro vai ficar com o que sobrou, ok? Então, vamos lá. Então, primeira coisa, descobrindo o nosso total. O total, então, seria os R$30 vezes os 20 estudantes, que daria exatamente R$600. Para o primeiro colocado, ele falou que seria a metade desse valor, ou seja, 1/2 de 600, que seria, então, 600 dividido por 2, que é igual a R$300, exatamente a metade de 600.
Já o segundo colocado seria 1/3 desse valor, que é de 600. Então, seria 600 dividido por 3, que é igual a R$200. Então, somando o primeiro com o segundo colocado, já deu aí um total de R$500. Portanto, o nosso terceiro colocado, que fica com o que resta, né, seria 600 menos R$500, que é igual a R$100. Assim, a alternativa que melhor se encaixa nessa nossa resposta seria a letra B. R$300 primeiro colocado, 200 segundo colocado, 100 terceiro colocado. E assim, a gente finaliza aí mais uma questão da sua atividade número 1. Agora que nós fizemos a questão de número 3, nós vamos para a questão de número 4. Questão de número 4 diz o seguinte: um jogo pedagógico é formado por cartas nas quais está impressa uma fração em uma de suas faces. Cada jogador recebe 4 cartas e vencerá aquele que primeiro conseguir ordenar crescentemente as suas cartas pelas respectivas frações impressas. O vencedor foi o estudante que recebeu as cartas com as frações 3/5, 1/4 e 2/3. A ordem que o estudante vencedor apresentou as cartas com as frações foi. Pessoal, então, para a gente escrever essas frações da pessoa que foi premiada em ordem crescente, a primeira coisa é você igualar os denominadores de todas essas frações. Só assim você vai conseguir comparar, porque a partir do momento que os denominadores forem iguais, aquela fração que vai ser maior será aquela que tiver o maior numerador. A menor será aquela que tiver o menor numerador. Fechou? Então, vamos lá. Então, colocando aí para vocês, primeira coisa é igualar os denominadores, que são 5, 4 e 3. Igualo tirando o MMC, que ficaria dividindo por 2, que daria 5, 2 e 3. Por 2, 5, 1 e 3. Por 3, 5, 1 e 1. E por 5, 1, 1, 1. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 5, 60. Então, os novos denominadores dessas frações, que eram 3/5, 1/4 e 2/3, seria 60 aqui, 60 e 60. Agora, para descobrir o numerador, basta dividir pelo de baixo, multiplicar pelo de cima de cada uma das frações, que resultaria, então, em 36, 15 e 40. Agora, a gente ordena, né, do menor para o maior. Então, seria 15 60avos primeiro, depois 36 60avos e, por fim, 40 60avos. Escrevendo da forma que estava em primeiro lugar, nós teríamos, então, 1/4, o menor, depois 3/5 e, por último, 2/3. Essa, então, seria a ordem crescente dessas frações e, portanto, nós marcaríamos a nossa opção de letra A. Fechando, então, aí, pessoal, mais uma questão da sua atividade número 1. Tranquilo? Estão conseguindo acompanhar? Então, vamos corrigir a nossa próxima questão, que é a questão de número 5. Questão de número 5 é uma questão do Enem que diz o seguinte: um clube de futebol abriu inscrições para novos jogadores. Inscreveram-se 48 candidatos. Para realizar uma boa seleção, deverão ser escolhidos os que cumpram algumas exigências. Os jogadores deverão ter mais de 14 anos, estatura igual a superior à mínima e bom preparo físico. Entre os candidatos, 7/8 têm mais de 14 anos e foram já pré-selecionados. Dos pré-selecionados, uma metade tem estatura igual ou superior à mínima exigida. E destes, 2/3 têm bom preparo físico. A quantidade de candidatos selecionados pelo clube de futebol foi. Vou voltar aqui no início da questão e vocês vão ver, então, que o problema deu pra gente a quantidade total de candidatos
que são 48. E aí, primeiro ele me falou, né, que 7/8 desses candidatos já foram pré-selecionados por ter 14 anos ou mais, certo? Depois ele foi calculando a fração do número que eu vou encontrando. Então, eu vou calcular primeiro 7/8 de 48. O resultado que eu encontrar, eu vou calcular 1/metade. Do resultado que eu encontrar, eu calculo, então, os 2/3. Aí sim, eu descubro a minha resposta. Então, acompanhem comigo. Colocando, então, aí para vocês, eu teria, primeiro, 7/8 de 48, onde eu simplifico 48 por 8, e eu teria, então, 7 vezes 6, que é 42. Em seguida, eu calculo, então, 1/metade desses 42, que eu consigo simplificar aqui pelo 2, que ficaria 21. E, por fim, eu calcularia os 2/3 desses 21, onde eu consigo simplificar por 3, que ficaria, então, 2 vezes 7, né? Que é igual a 14. Certinho? Então, significa que a quantidade de candidatos selecionados pelo clube de futebol foi de 14. Portanto, marcaríamos a opção de letra B. Tranquilo? Conseguiram acompanhar? Sim? Então, vejam que bastou a gente ir fazendo a fração do nosso número inteiro que ia restando, ok? Então, fizemos questão de número 5, agora vamos para a questão de número 6. Questão de número 6 diz o seguinte: em uma sala de aula com 42 estudantes, 5/7 tiraram nota acima ou igual a 6 numa prova de matemática e 1/7 foram reprovados, pois tiraram notas igual ou abaixo de 5. A quantidade de estudantes que tiraram notas entre 5 e 6 foi D. Então, para eu descobrir esse intervalo que ele está pedindo aí, entre 5 e 6, basta eu tirar todos esses outros que ele me deu. Mas como ele me deu a fração e não a quantidade correta, eu preciso, em primeiro lugar, então, calcular a fração desse meu número todo, que é de 42 estudantes, de cada uma dessas coisas que ele me falou, primeiro igual, acima ou igual a 6, e depois notas igual ou abaixo de 5. Calculei as duas frações, eu tiro do meu todo e aí sim eu tenho exatamente aqueles estudantes que tiraram nota entre 5 e 6, ok? Então vamos lá. Colocando então aí para vocês, primeira coisa seria calcular 5/7 de 42. Consigo simplificar esse 42 por 7, que ficaria 5 vezes 6, que é igual a 30. Depois eu calculo então 1/7 desses 42 estudantes, que eu também consigo simplificar aqui por 7, que ficaria 1 vezes 6, que é 6. Vou somar então esses 30 mais 6, que é igual a 36, e tiro do meu todo, que é 42. 42 menos 36 dá exatamente 6, ou seja, 6 estudantes tiraram nota entre 5 e 6. Portanto, você marcaria a opção de letra C. Ok? Tudo bem? Conseguiram compreender? Vejam então que essa questão também era só calcular a fração de um número inteiro. Agora que nós fizemos a questão de número 6, nós vamos para a questão de número 7. Questão de número 7 diz o seguinte: observe a representação da reta numérica a seguir. Então, vocês estão vendo que nós temos os números 2, 3 e 4 marcados e temos divisões entre esse 2 e 3, sendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 divisões, assim como na sua régua, né? E do 3 ao 4 também. Considerando que essa reta numérica possui 9 marcações entre os números destacados, responda. Letra A. Quais são os números decimais que estão marcados entre o número 2 e o número 4? Pessoal, como eu falei para vocês, é bem parecido com a nossa régua, certo? Então, se é parecido com a nossa régua, vocês vão lembrar que a nossa régua é de 1 em 1. Então, 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, 2,5, até chegar no número 4. Ele quer exatamente os números que estão entre 2 e 4.
ok? Então, vamos escrever. Colocando então aí para vocês, eu tenho o 2,1, o 2,2, 2,3, 2,4, 2,5, 2,6, 2,7, 2,8, 2,9. Como ele quer somente os decimais, eu pulo 3 e aí eu vou para o 3,1, 3,2, 3,3, 3,4, 3,5, 3,6, 3,7, 3,8 e 3,9. Esses são os números decimais entre 2 e 4. Fechando aí a nossa letra A, agora nós vamos responder a letra B. Acompanha. Letra B diz o seguinte: quais são os 9 números decimais marcados entre o número 3 e o 4? Mesma coisa, né, gente? Só que a partir do 3, eu vou ter, então, 3,1, 3,2, 3,3, 3,4, 3,5, 3,6, 3,7, 3,8 e 3,9. Vamos para a letra C, que diz: qual é o número que está localizado num ponto marcado nessa reta? Ele quer esse número aqui, ó, gente, vou voltar lá, que está com um pontinho de interrogação. E aí é só você contar, ó, 3. Então, aqui é 3,1, aqui é 3,2, então, aqui será 3,3. Então, vamos colocar aí para vocês 3,3. Marque na reta numérica os números 2,7, 2,1, 2,9, 3,7 e 3,4. E eu já marquei todos eles aí com a bolinha vermelha para vocês colocarem na reta numérica de vocês, ok? Então, fechamos aí mais uma questão da sua atividade número 1, que foi a questão de número 7. Agora nós vamos para a número 8. Número 8 diz o seguinte: observe a reta numérica a seguir. Assinale a alternativa que indica o número correspondente ao ponto P. Vejam que está dividido em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 espaços. Então, se aqui é 5, aqui vai ser 5,1, 5,2, 5,3, 5,4, 5,5 e, portanto, o nosso P seria 5,6. Marcando, então, aí a nossa opção de letra C. Tranquilo, gente? Conseguiram compreender? Conseguiram acompanhar? Sim? Então, fechamos aí a nossa atividade número 1 e até a nossa próxima aula de correção de atividades. Tchau, tchau!